Boa noite, começando mais uma live aqui no canal do Manoviewer e no Instagram, Manovil Bonecos. A gente está gravando essa live para publicar no Instagram. A gente convida vocês a darem uma olhada na conta do @ManovilBonecos lá no YouTube, tá bom? Falei isso? Será que eu não troquei? Então aqui, ó, a gente tá fazendo a live na conta do Manoviewer aqui no Insta e depois a gente vai publicar o vídeo o arquivo aqui que a gente tá gravando no YouTube, tá bom? Para ficar guardadinho lá, para quem quiser ver a live num horário que não pode agora, né? Algum dia. Bom, então a gente tá aqui 11 de julho, né, cara? A coisa tá pegando fogo. Eu nem tava querendo abrir live hoje, porque tô tentando entender o que tá acontecendo, né, no mundo aqui. E não, gente tem entendido de geopolítica para todo lado, né? Então, eu só quero entender. Então, o que eu entendo, eu tô trazendo aqui para vocês, né? Se vocês gostam do meu conteúdo, dos meus vídeos, aqui no canal do Manoviewer, no TikTok também, no Manoviewer também lá, né, tô dando meus pitacos aqui, tá certo? Porque acompanho como um capetinha velho, né? Geopolítica, relações internacionais desde 1978, 79, tá? Na época da ditadura do João Figueiredo, do Ernesto Geisel, e sempre eu li a revista Realidade, só para vocês terem uma ideia. Bom, maravilha. A gente faz uma hora e pouquinho de live, tá? Em geral, a gente comenta o vídeo publicado no dia de hoje, tá? Um dia todos vão virar comunistas, mas eu vou fazer a live um pouquinho diferente, tá bom? Então, cara, assim, antes de mais nada, falar um pouco do que tá rolando, né? Os podcasts de debates do Monark com o Felipe Durante e o Rogério Vilela, no Rogério Vilela, o Monark e o Humberto Matos, né? Então, é o monarquismo contra marxismo, maoísmo, desenvolvimentista, né? Felipe Durante, um pró-China, pró-desenvolvimentismo chinês um tanto socialista, né? Um tanto progressista, e o Humberto Matos, comunista, vai se candidatar, filiou-se ao PCdoB, né? Vai aí em 2026 tá querendo concorrer lá no Rio Grande do Sul. Ambos foram lá, aceitaram o desafio de debater com o Monark. Só que, gente, né? Meteoro Brasil diz que o Felipe Durante atropelou o Monark, tá? Só se o Monark entrou em convulsão canábica e eu não vi, tá? Não foi isso que aconteceu, na minha opinião. O desafio, ou que se chamado debate, foi lá no canal dos Três Irmãos. Eles interromperam a live no final, né? Porque a coisa chegou num modo indecente e eles poderiam ser punidos, tá? Os meus queridos amigos do Rodrigão, o canal do Rodrigão ali. E no Vilela, achei muito estranho o banner que o Rogério Vilela colocou do debate do Monark com Humberto Matos. Mostra Humberto Matos com cara de o quê, sabe, meio... E porque essa foi a real, né, cara? Assim, o Monark só coringa. Ele fica pulando para um lado para o outro e os caras não conseguem acertar ele, né? Eu tô com froda-se, né? Isso que aconteceu. E o debate vira o quê, né? Então eu não sei, cara, assim, tá banalizando. Eu acho que isso acaba sendo um pouco como uma decadência da coisa aí, né? Fala Julio Blanco 563, deixa eu ver aqui. Camarada Capetinha, aqui é o fã gay comunista do Uruguai. Novamente, eu tenho 63 anos e sempre, pô, um abraço, querido hermano Julio Blanco 563. Um abraço. Então vamos lá, gente, vamos lá, ó. Então, a live de hoje é para entender essa sexta-feira do dia 11 de julho de 2025, porque tá difícil. Então vai lá, né? O Eduardo Bolsonaro, ele condicionou a anistia
o remédio contra o tarifaço de 50% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, e o Eduardo Bolsonaro deu o remédio, anistia para o papai dele, né, para o Jair Bolsonaro, né? E, bom, cara, né? Num clima de extorsão, né? De tipo de sequestrador, né? Ou vocês fazem isso, ou terão isso, né? Gente, assim, um deputado federal extorquindo um país. É isso, né? Bom, tem uma primeira fase que eu dividi em 3 fases. Primeira fase, segunda e terceira fase. Então eu vou falar da primeira fase, a negação, né? O pessoal que acha que vai ser apenas um susto, que a esquerda vai ser derrotada, né? Então tá lá o Roger do Ultraja Rigor e outros comemorando, né? Vocês vão ver, vocês vão tomar, como se o cara estivesse morando lá em Portugal, né? Como se o cara morasse na Angola, né? Então vocês vão ver que vocês vão tomar, né? Aí tem lá o canal Tumulto BR Acervo, que escreve exatamente assim: União é o Carvalho. Vocês nos enfiaram nessa roubada. Vocês são responsáveis. Vocês, a esquerda, os comunistas, os petistas, o Lula, né? Esse BO é exclusivamente da esquerda. Se podam, tá? Tô falando em código aqui para não derrubar nem a live, nem o vídeo lá no YouTube, lá, tá? Eu vou tentar publicar a terceira live lá. Vamos ver se dá certo. O Sérgio Sacani escreve bem assim, ó: quem é que controla o GPS no Brasil? É os Estados Unidos da América. Tipo, o que é o GPS, né? É o que controla o agro. O agro mecanizado brasileiro, ele precisa de um mapeamento geodésico virtual do sistema de GPS, né? A orientação virtual do GPS. Então, o Sérgio Sacani dá um susto nerd no agro brasileiro, né? Um tal de Duda Lima, empresário, na CNN ele fala assim, que o Brasil usa o BRICS para dizer que não precisa mais do dólar. Já deu, gente, não dá mais, disse o cara. Olha a situação que chegamos, tá assim, né? Vai lá, faz o que o Trump quer, solta o Bolsonaro, né? O Adriles Jorge, vocês veem que eu não tô criticando ninguém, hein? Só tô falando aqui para vocês o que tá rolando. Eu só tô contando essa primeira fase da negação. O pessoal tá negando que os Estados Unidos quer prejudicar o Brasil. Então, eles se recusam a ver isso. Não, Estados Unidos é aliado. A gente feriu um aliado. Nós machucamos, a gente machucou os Estados Unidos, gente. Brasil, Lula agrediu os Estados Unidos. Eu já falei aqui em live aqui que foi graças ao Joe Biden que o Lula ele assumiu o poder, né? Tinha a comandante Laura Richardson, que era a almirante generala do exército norte-americano. Ela intimou cada militar brasileiro, cada general, inclusive o Braga Neto, falou assim: Estados Unidos não apoia um golpe, vamos nos ater ao resultado das urnas. Não tem, para com esse negócio de urna eletrônica violada, porque nós acreditamos nessa urna eletrônica, tá? Laura Richardson, obedecendo ordens do comandante em chefe, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, deu esse governo para o Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, gente? Quem que falou isso, Capetinha? Eu tava acompanhando, eu não tava dormindo, eu tava vendo e vi a Laura Richardson fazendo reuniões lá em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e entrando em cada comando, tá, de general, brigadeiro e almirante, tá? E o plano de golpe rolando, né? E o plano de golpe rolando. Ali os militares lá fazendo a adaga verde e amarelo, sei lá, né? O plano, né? Planejando matar o Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin, né? Já planejando lá. Bom, aí o Adriles fala assim: simples, liberta o Bolsonaro, para de censurar a rede social, cessa de apoiar países ditatoriais, acho que ele se referia ao BRICS, e o tarifaço acaba, né?
negando, né? Bom, gente, não é só o Brasil que está sofrendo tarifa. A maior tarifa é o Brasil. A China, inclusive, foi tarifada em 50%. Aí a China foi lá, peitou, aí o Trump recuou, né? Mas todos os países, exceção do Reino Unido, estão sofrendo tarifa. Até o Canadá está sofrendo tarifa. México está ali do lado lá, né? Ernesto Araújo, meu Deus do céu, né? O Ernesto Araújo foi ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, num longo tweet que eu vou resumir aqui, ele disse que ele repelia tudo que era da China. A esquerda, parlamentares do agro, empresariado, naquela época que ele era ministro, exigiam que curvássemos até o chão e beijássemos os pés da China. Isso ele escreveu. Nunca me curvei, o Ernesto Araújo. Diante das tarifas dos Estados Unidos, os mesmos agora batem no peito. E nessa parte da cartinha dele, do tweet dele lá, do post dele, ele vê uma contradição e eu não entendi muito bem o raciocínio, mas daí acho que ele porque é relação à proteção da soberania, né? Então ele fala assim, vocês... né? Ele compara a soberania, a defesa da soberania diante dos chineses e a defesa da soberania diante dos Estados Unidos, né? Ele faz ele vê uma contradição aqui, né? A influência chinesa, ele continua, reforça o poder das elites políticas e corruptas que mandam no país. Olha, palma para os chineses, hein, Ernesto Araújo? E aí conclui o Ernesto Araújo. A influência americana, principalmente com Trump, tende a enfraquecer esse esquema corrupto e por isso é combatida. Viram só? O ex-chanceler disse que os Estados Unidos enfraquece o esquema corrupto, a corrupção no Brasil, hein? Um Sérgio Moro esquecido aí, né? Que ninguém lembra mais dele aí, né? Nicolas Ferreira, negacionista, né? Do ataque dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Falou que quem não defende a soberania do país é quem aplica imposto ao povo. Quem é pior, ele diz? Quem aplica uma sanção em outro país pela liberdade ou o Haddad que tributa o próprio povo? Deputado da República, gente. É isso aí. Ele compara o Haddad com o Trump, tá? Né? Então assim, o cara vai taxar um cara que quer destruir as empresas brasileiras e um cara que quer tributar as empresas brasileiras, né? Nossa mãe, que é isso, né? Que é isso? Bom, Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, né? Tá brincando com cápsula de plutônio, né? Ele pega, que eu faço, sabe? Por que Moraes não coloca o Trump no inquérito das fake news? Pergunta o deputado federal autoexilado nos Estados Unidos. Ele não é macho? É um frouxo. Está com medo, sem dormir. Né? Muito bom. Merval Pereira está acordando, né? Lá do Globo News lá. Não é o Bolsonaro que está acontecendo. Não é por causa do Bolsonaro, diz o imortal da Academia Brasileira de Letras lá, né? Que escreveu o quê? Que obra literária escreveu Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, né? O quê? A nível de Lima Barreto, Machado de Assis, Oswald de Andrade, né? Oswald de Andrade foi imortalizado na Academia de Letras, né? Mário de Andrade, né? Não é o Bolsonaro, é muito mais grave para ser o Bolsonaro. A questão que irritou o Trump foi o BRICS. Opa, Merval Pereira, nossa, pode deixar o homem lá. Pode deixar o homem na Academia Brasileira de Letras, acordou. Ronaldo Caiado, não, esse não acordou. Lula faz igual ao Hugo Chávez, disse o governador do Goiás. Afrontar gratuitamente o Trump. Quem que afrontou o Trump, gente? Quem que afrontou o Trump?
Tava todo mundo quieto, feliz aqui. O Lula tava na França, depois foi lá para Argentina. Que é? O Lula xingou o Trump, né? Pro Trump taxar, meter 50%, afrontar gratuitamente o Trump. O Lula que tá prendendo o Bolsonaro, hein? O Lula que tá julgando o Bolsonaro. Diz que o Ronaldo Caiado disse que o Trump foi sempre nosso aliado. O Trump adora nossas beautiful bitches, principalmente se tiverem menor de 16 anos. Beat, né? Beat. Lula não representa o sentimento patriótico do povo brasileiro. Vai, Caiado, sonha, pelo amor de Deus. Lula tenta vender a tese de invasão da soberania do Brasil. Olha o que o Caiado fala. Lula não tem credenciais para defender a soberania brasileira. Vixe Maria, meu Deus do céu, o remédio queimou os fusíveis do Ronaldo Caiado, hein? Ou ele caiu do cavalo, bateu, afetou, né? Caiu de cabeça numa pedra, né? Lula não tem credenciais para defender a soberania brasileira? O presidente da República não tem? Então o governador do estado de Goiás não... Ai, olha só o que a gente tem. Sexta-feira, gente, cadê? Me dá meu... Nossa, vamos pro bar, vai. Segunda fase, vai, agora, segunda fase, acordando. Vamos acordar. Mas antes, gente, vamos aqui, eu preciso agradecer aqui, fazer os meus agradecimentos aqui. Nossa, gente, muito obrigado, gente. Nossa, vocês forraram a conta Pix do Capetinha aqui, viu? Até louco. Ei, vamos, olha o Banco do Brasil aqui. Eu preciso abrir o extrato. Nossa, que maravilha, gente. Eu não consegui colocar. Todo mundo que mandou, enviou Crucifix pra gente aqui. Não consegui colocar, tive que dividir. Então amanhã, como vai? Eu suponho que sempre dá assim, né? Que todo mundo manda Crucifix, depois dá uma sumida, assim, né? Então eu dividi e aí amanhã eu ponho o pessoal que falta, tá? Então, olha que maravilha, gente. Aqui. Capetinha10k@gmail.com, a chave Crucipix do Capetinha. Envia o Pix pra gente, o Crucipix de qualquer valor. R$6,66, meia besta, R$3,33, 66 centavos ou 6 centavos, tá? Qualquer valor, tá? E aí eu ponho o nome de vocês numa listinha que é publicada no final de todos os vídeos no Instagram. Tá? Eu publico no Instagram, não publico e no TikTok também vai, mas aqui no YouTube, por enquanto, eu não tô pondo não, tá? Então, vamos lá, capetinha10k@gmail.com e caso você não queira seu nome na lista, coloca 1 centavo, tá? 1 centavo visível. Então, ora, capeta, R$6,66, tem dos 6 centavos dos 66 centavos. Não, assim não dá, gente. Tem que pôr um isolado lá. Eu bato o olho, vejo e aí eu ponho a inicial do teu nome. Então, por exemplo, ao invés de mandar R$6,66, manda R$6,61. Então você põe assim, R$1,01. 61 centavos, alguma coisa assim, entendeu? R$66,01. Aí eu vou entender. Aí eu ponho a inicial do teu nome. Então se você chama José Maria Pereira, eu JMP, entendeu? Assim, muito obrigado, entendeu? Assim, capetinha10k@gmail.com. Então, obrigado, Clara da Rosa Oliveira, Marcos Antônio Monteiro, Márcia da Silva Santos, Silvia Soares Pinheiro, o Evandro Baeta de Almeida, Fernando Gonçalves Viana, Fábio Alves da Silva, a Georgia Welp, professora de Tai Chi Kung Fu lá do Rio Grande, um beijo, minha querida amiga. A Daiane Alencar de Holanda, muito obrigado, minha querida amiga professora. Eduardo Pereira Souza, Alice Andrioli Pinheiro, Washington Ribeiro de Santos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo Crucipix aqui. Vocês que ajudam o canal a continuar, financia os vídeos que a gente publica. E ontem a gente fez uma parceria com um canalzão lá no vídeo de ontem lá, né? Foi super legal. Teve uma audiência muito boa também, inclusive. Aí dá uma queda, o pessoal dá uma descansada e depois dá uma subida, tá bom? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Vamos lá. Pera aí, o Manoviewer tá aqui.
ajustando a tela. Então eu vou falar da segunda fase, acordando, né? Gente, cai na real, né? O caindo na real. Então eu começo. O que é errado entender os dois lados da moeda, seria pensar no modo centrão. Mano, quem dera pudesse doar. Obrigado, CHDV64. Obrigado, querido. Um beijo, querido. Oficial Marlin, muito bom. Oficial Marlin tá dando risada. Júlio Blanco tenta mandar um Pix e nunca consigo. Até tentei com o cartão do meu companheiro, mas não consigo. Beleza, Júlio Blanco 563. Não tem Pix no Uruguai? Acho que é porque é internacional, né? Vamos criar nossas imagens de IA, combater o fogo com pólvora. Nossa, tá bravo. CHDV64. Jaime Souza, Capetinha, sua live tá infestada de patriotários. Recomendo um bom ai. Sério? Não tá, gente. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Fala, meu Satã favorito, Tatu LQ Inc. Obrigado, um beijo. Tá normal. Tá normal. Tá não. Então vamos lá, vamos continuando. Oi, Dai, tudo bom? Olá, um beijo, querida. Então vamos lá, segunda fase, acordando. Aí começo o despertar do Brasil, né, da realidade, o que está acontecendo, com um editorial do jornal O Estado de São Paulo, Estadão. Então ele fala assim, é coisa de mafioso esse negócio do Trump aí. Espantoso episódio demonstra o caráter daninho do trumpismo e, por tabela, o bolsonarismo. Os interesses dos Estados Unidos e Brasil são confundidos com interesses particulares do Trump e Bolsonaro. Não se trata de fazer a América primeiro ou o Brasil acima de tudo e todos, mas sim caprichos das ambições irresponsáveis de Trump e Bolsonaro. O jornal mais conservador de direita do Brasil escreveu esse editorial, tá? Então assim, pumba. Aí tudo, o UOL acordou, Veja acordou, aí foi um corre, tá? O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, preocupado com a crise institucional, né? O Hugo Mota que estava lá derrubando todos os decretos do presidente do Lula, né? E ele ficou preocupado, foi falar com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, tentando manter um compromisso, a condição oficial, ao mesmo tempo afastado da guerra eleitoral, né? Do Lula, né? Mano, e a China sobre a atitude do Trump e comportamento fora do protocolo. Então, o Bolsonaro diz assim no Twitter que recebeu a notícia com um senso de responsabilidade, hipócrita pra caramba, né? E declarou respeito e admiração pelos Estados Unidos. Isso não teve correspondência, inclusive, no meio dele, né? O Tarcísio recuou. O governador Tarcísio de São Paulo foi procurar o chanceler no Itamaraty para tomar pé da situação e acalmar o empresariado paulista exportador para os Estados Unidos, né? Eu disse ontem aqui que as exportações paulistas para os Estados Unidos somam 31,2%, e até pequeno em relação a Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? E, bom, não sei, tô falando à toa, mas as ações da Embraer, cuja a sede é aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, caíram 8%. Containers de pescados estão parados nos portos porque não chegariam antes do 1º de agosto, data da validade da tarifa de 50%. Contratos estão sendo cancelados porque todas essas compras seriam inviabilizadas, né? Seria um absurdo, né? O presidente da Abipesca, Associação Industrial do Pescado, Maurício Gundi, diz que anteontem para agora quem trabalha com exportação não dormiu. Então até o Jorginho, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Ceará, então uma coisa preocupante. O governo brasileiro estuda a quebra de patentes de remédios para retaliar as tarifas de Trump. Também tem os royalties que são pagos para Facebook, o Meta, TikTok, que mais? Que é Google, né? Então o governo brasileiro pode congelar,
né? Pode congelar os ativos dessas empresas tecnológicas, e aí, né, como é que fica? Né? O Xandão, numa queda de braço com o Elon Musk, fez isso, ele congelou os ativos do X, Elon Musk recuou na hora, tá? E isso mesmo, CHDV, isso mesmo, CHDV 64, temos outros clientes, momento de abrir para o mercado livre internacional, né? Eu ia fazer esse comentário aí. Flávio Bolsonaro, baba-ovo americano, Mário Bode, lambebotas, isso aí, tá? E o IBGE aponta queda no preço do café. O café parou de subir aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos, o preço explode, antecipando a falta do produto em agosto. Tá? Agora, julho, puf, tem uma amiga, uma brasileira que tá lá no Texas, ela falou assim que ela garantiu dois pacotes de café premium dela lá. E até quando vai durar isso, né? Vai um desespero, gente. Café, laranja, suco de laranja, isso aí. Ontem eu tava vendo um diretor da Cassex, lá da carteira de exportação do Banco do Brasil, explicar, né, a questão da carne, né, que me intrigou, a carne dos Estados Unidos, me intrigou porque a BBC Brasil estava contando a história de um cara dono de um restaurante, né, que especializado em hambúrgueres, né, uma hamburgueria lá dos Estados Unidos. E ele falou assim, eu tô com falta de produto. Aí eu falei assim, mas como, gente? Até onde eu sei, os Estados Unidos, ele é autossuficiente em carne bovina, né? Ele, assim, a carne dos Estados Unidos é uma das melhores do mundo, é o Angus Beef. Tá? A maioria dos rebanhos estadunidenses são gados pro corte de Angus, a qualidade do Angus Beef, é o boi Angus, né? E melhor que dos Estados Unidos é o Beef Kobe do Japão, né? Então eu fiquei intrigado, eu achei que era a questão da imigração, que a indústria de carne, frigoríficos, abatedouros tinham imigrantes mexicanos, brasileiros, e aí a coisa estava meio complicada na questão de funcionários. Mas daí, o que aconteceu é que esse embargo já... a carne brasileira já está sob embargo. Está com 10% já está faltando carne brasileira nos Estados Unidos. Ora bolas, mas Capetinha, você é maluco? Você não acabou de falar que os Estados Unidos ele é autossuficiente em carne? Pois é. Acontece que o Angus Beef é uma carne gorda, né? Porque para o bife ser macio, ele precisa ter gordura. Então ele tem que ter os filetes de gordura no meio do músculo. Então esse é o truque, o efeito especial da carne de qualidade é gordura no meio do músculo. Ou seja, uma carne pré-infarte, né? Um boi prestes a ter um AVC, né? Então no meio do músculo dele o cara é gordo. Olha que absurdo, né? Então a carne é mole, é macia, né? Derrete na boca, né, gente? Né, gente? Então assim, a melhor carne para comer, o dia que o mundo for canibal, é de gente rica. Porque gente pobre como eu, como vocês, a gente é seco e duro pra cacete. Então, canibais, zumbis, procurem os bairros nobres para ter uma alimentação de qualidade. Que a carninha vai ter um monte de gordurinha no meio do muque, assim, sabe? No meio dos abdômenes, assim, vai estar molinho, gente, vai estar molinho. Marmoreio, isso aí, bar.otelo, justamente, ó, marmoreio. E aí, cara, na receita do hambúrguer, que é carne moída, a carne 100% carne marmorizada ou gorda não fica bom, não sei porquê, eu não entendo porquê. A receita do hambúrguer é um misto de carne gorda ou até gordura e carne magra. Quem produz a carne lazarenta aí, carne dura? Brasil, o Nelore brasileiro, né? A carne magérrima, dura pra cacete, que ela assim, nossa, mãe,
né? A nossa picanha, que é dura, que só vai ficar mole porque precisa ter aquela lapa, precisa da lapa da gordura lá, né? Porque, né? Porque, enfim, né? Então, o rico precisa da nossa carne vagabunda para fazer o hambúrguer dele. Aí fala assim, ai, mas que isso tem a ver? Acontece que o estadunidense, ele come essa carne, né, o brisket, né, que é a parte dianteira, assim, um churrasco que é feito no bafo. Quem é do sul sabe o que é isso, né? Você pega aquele tambor, assim, aquela churrasqueira tambor que abre e fecha numa tampa, fica assim defumando, quase defumando a carne, assim, horas e horas e horas. O pedação de carne fica preto, né? Mas ele fica assado por dentro. Ele corta no meio, tá vermelhinho, macio e assado. Então, essa carne é o brisket, que é, nossa, nunca comi, mas deve ser uma delícia. Então, o estadunidense gosta de comer essa carne, o brisket, e o hambúrguer. O hambúrguer precisa da carne magra brasileira. Você entende? Assim, aí assim, esse 50% vai explodir o hambúrguer, né? O hambúrguer vai ficar o McDonald's, Burger King, Popeye, toda a cadeia de lanchonete. Olha que louco, né? Óbvio que vai acontecer alguma coisa aí, né? Mas no meio disso, né? Falei ontem, bem rapidinho, assim, que a China tá rolando sobre tudo e todos, né? Que nem a Marvel, Superman, Batman, Marines conseguem segurar os chineses, né? O BRICS tá aí, já falaram aqui, né? A gente é uma questão econômica abraçar o BRICS, isso aí é uma realidade, não tem o que escolher, China, Rússia, maior comprador de soja brasileira, carne brasileira, né? O nosso Nelore Durão, assim, a China compra, a Rússia compra, a Europa compra, não tem como. Índia, África, né? A Índia não tem um rebanho lá, não pode pôr a mão no rebanho, né? Porque a vaca é sagrada. E de onde vem a carne que eles comem? Brasil, África do Sul. África do Sul vem de onde? Brasil. África do Sul compra do Brasil e revende para a Índia, né? Então, assim, não tem como, gente. Não, é irreversível. Não tem como assim, sai do BRICS, para de vender para a China, vamos reatar, fazer, né? Acorda. Não tem como, é irreversível. Aí a Casa Branca coloca, não sei se vocês viram, uma imagem assim do Superman olhando assim para uma luz vindo do alto, assim, o uniforme do Superman. Só que quem veste o uniforme do Superman é o Trump, que nem um deus heróico, assim, olhando, que nem assim, ele fica assim, ó, né? A capa e o S aqui no peito, só que não é o do filme, é o Trump, né? E a justiça, não sei o que, um monte de basófia, assim. Então o Trump acha que ele é imperador, acha que é o Superman, né? Então vamos ver se Superman, se vai aguentar a China, né? Bom, alguém falou que o Trump considera recuar, né? De falar com o Lula, mas diz que não agora. Tá? Segunda-feira ele anuncia uma notícia bomba contra a Rússia. Tá? Eu quero lembrar que a Turquia, tudo isso começou com a questão da liberdade de expressão, né? O Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil, Alan dos Santos fugiu do Brasil, Monark fugiu do Brasil, a liberdade de expressão, a censura das redes sociais, né? A Turquia censurou o Grok lá na Turquia por conteúdo ofensivo. Ninguém tá falando de cair em cima do Erdogan. Por quê? Porque ele tem bomba atômica. Ponto. Muito bem. Estamos indo para a terceira parte da live aqui, né? A moral da história. A moral da história sob patrocínio do capetinha10k@gmail.com, a chave Crucifix para qualquer valor que você queira mandar. Se você quiser mandar, se você puder mandar aqui para o capetinha10k@gmail.com. Muito obrigado, tá? Bom, no X tem um monte de conta lá dos Estados Unidos lá. Aí você liga o tradutor, aí encontrei o segundo texto lá, de gente lá dentro dos Estados Unidos. Eu encontrei o seguinte texto aqui, peraí. Os Estados Unidos não é um país de pessoas ricas. É uma economia rica com pessoas
muito pobres, enganadas pela ilusão de riqueza. Um estadunidense, um norte-americano escreveu isso, tá? Estados Unidos não é um país de pessoas ricas, é uma economia rica, com muitas pessoas pobres enganadas pela ilusão de riqueza. E eles continuam. Famílias endividadas em 18 trilhões de dólares. 1 trilhão e 600 bilhões de dólares são empréstimos de compra de automóvel. Tá? O cara tá pagando, comprou um carro e tá pagando o empréstimo. Ao todo, de dívida de compra de carro lá nos Estados Unidos, 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Gente que está na faculdade e deve para todo... Não tem universidade gratuita lá, né? Então vai estudar e faz empréstimo, porque também não adianta você estudar numa universidade de Jacutinga inglesa lá, não adianta, né? Faculdade, universidade municipal, né? Então você tem que estudar numa boa universidade e para ter um bom diploma, e aí você faz um empréstimo. Então os estudantes devem 1 trilhão e 600 bilhões de dólares para os bancos, tá? Estão lá devendo. É um pânico, é um desespero. É simplesmente um pânico. Por quê? Porque elas têm um diploma e não têm emprego, tá? E vocês sabem por que não tem emprego lá. Porque as indústrias saíram dos Estados Unidos. Então o plano do Trump era trazer as empresas de volta para os Estados Unidos. Aonde elas estão? Estão aqui no Brasil, estão em toda a América Latina, Colômbia, Argentina, né? Toda não, né? Chile, né? Estão em Israel, estão na China, estão na China, né? Então, aí ele quer trazer de volta, porque nos Estados Unidos... Por quê? Porque imposto é caro, né, Alan dos Santos? Porque a Receita Federal lá cobra muito imposto. Por isso que eles vão no Caribe, vão no México, vão para El Salvador, Porto Rico, né? Então, assim, por quê? Porque lá tem imposto, né? O imposto é alto. Ninguém quer ficar para vir aqui para o Brasil, onde, né? Ai, o imposto está matando, né? O Nicolas falando, né? O Haddad fica taxando as pessoas, né? Então vai lá para os Estados Unidos lá. Vai lá abrir um bar lá nos Estados Unidos. Vai abrir lá uma adega lá nos Estados Unidos. Você morre, gente, tá? Post continua. 1 trilhão e 200 bilhões em empréstimos de cartão de crédito. Você vai no supermercado, vai comprar comida, débito ou crédito? Crédito. 1 trilhão de dólares e 200 bilhões de dólares. Dívida de empréstimos de cartão de crédito. Dívida hipotecária. Não tem Minha Casa e Minha Vida lá, né? Não tem Caixa. Não tem financiamento da Caixa. Bom, mas financiamento da Caixa. É uma bosta lá, né? Então, 12 trilhões de dólares. 12. Eu estava falando aqui para vocês, né? 1 trilhão e 600 bilhões, 1 trilhão e 200 bilhões. Casa é 12 trilhões. Então, de toda a dívida das famílias dos Estados Unidos, do americano, tá? Vou falar até americano, como eles gostam, American, 12 trilhões. O próprio Post, ele conclui, ou seja, as casas, os bancos são donos das casas do americano, tá? Com essa dívida de 12 trilhões, nenhum americano é dono da própria casa. O banco privado, não é Banco do Brasil, banco vai ter que pagar. Não tem o presidente Lula deles lá, chega assim, não, a partir de agora eu perdoo a dívida, né? Faz um refis. Não tem isso. Não tem refis lá. Não tem acordo nos Estados Unidos. Tá, Alan dos Santos? Tá, Eduardo Bolsonaro? Tá? Nossa, Deus salve a América, tá? Não tem acordo, não tem refis. É paga ou morre. É paga ou morre. Vai preso, cadeia. Vai morrer na cadeia, tá bom? E aí ele continua no Post dos Estados Unidos, gente. Não é Alan Greenspan, não é... Como é que é?
sabe, não é nenhum ideólogo comunista falando, é um americano capitalista falando, mas a propaganda americana é forte e eficaz, convence as pessoas de que não há alternativa para o sistema econômico americano. Gente, esse aqui é o lar dos bravos, home of the braves. Melhor que isso aqui? Não tem. Você quer ir para o Brasil? Você quer ir para a França? Vai ficar comendo baguete lá? Aí tem o cara tem um velhinho lá falando, ó, pelo menos na França eles lutam pelos direitos deles. Aqui não. Aqui nos Estados Unidos não. Falar assim, você tem que os Estados Unidos ele favorece o bilionário. Você fala isso, você é comunista, tá? Bom, gente, o Trump considera fazer um embargo mundial contra o petróleo russo, tá? Taxar em 500% para pressionar a Rússia a aceitar condições da Ucrânia e Europa que estão perdendo a guerra. Tá? Notícia do The Times. Então essa notícia vai ser dada segunda-feira e eu peguei isso aí no The Times, tá? E Alan dos Santos, motorista de Uber filósofo que quer pegar o lugar do Olafo de Carvalho, diz que nenhum país enriqueceu ao abandonar os Estados Unidos e aliar-se com China. E ele põe uma lista, né? Quem se afastou enfrentou perdas econômicas, instabilidade política, endividamento crescente. E botou lá uns países, Sri Lanka, e tá bom. Aí, Alan, e a Rússia? O Brasil, né? E o Brasil? O Brasil vende mais para a China do que para os Estados Unidos. A gente afastou né? A realidade, nós nos afastamos dos Estados Unidos. Estados Unidos tirou Ford, tirou General Motors daqui, tirou e manda. Eu estava vendo um negócio de rebranding, que a Ford fez um rebranding, né? Que é o que é rebranding, né? A marca é conhecida por o carro Escort, que mais? Qual era o carro? Corcel, sei lá. Qual que é o carro da Ford aí, gente? Aí diz que o rebranding da Ford fechou as fábricas e a Guta do Purple Matrix, né, lá no TikTok, é uma fofa a moça. Mas assim, gente, tinha vida, né? Aí a Ford fecha a fábrica lá em São Bernardo, né? Um monte de gente desempregada. O barracão da linha de montagem da Ford lá tá lá as moscas esperando os chineses virem para São Paulo, né? Mas enquanto tiver esse governo do republicanos aí, do PL lá, não vai rolar, né? O chinês não vai para lá nem ferrando, né? E aí essa Gu tá falando que a Ford trocou carro popular, tipo Escort, por umas caminhonetonas, sei lá qual que é a caminhonete da Ford, gente. E diz que ela foi lá em Interlagos, lá ver que era esse novo, né, esse novo pensamento da Ford mundial, né? Aí diz que um jornalista perguntou para vocês não vão fazer carro elétrico? Até quando? Não, a pergunta foi assim, até quando a Ford vai fazer carro a combustão, movido a petróleo, diesel, gasolina, né? Aí ele falou assim, até ter. Enquanto tiver gasolina e diesel, nós vamos continuar fazendo carro, né? Porque o motor tem um apelo. Já falei isso aqui numa live. Ranger Rampag. Existe carro Rampag? Caminhonete Rampag. Bom, então aí Rampage. Será? Bom, aí ele falou isso, porque tem um fetiche, né, gente? Então a Ford está fazendo um rebranding do fetiche de direita, né? De pro agro e machão, que tem carro de macho, cowboy, né? Rampage é da Ram? Ah, tá. Tá legal. Não, eu sinceramente eu não sei. Tá. Então, Alan dos Santos, cara, assim, tá lá, né, comemorando, tá sonhando. Então, gente, assim, isso demonstra, assim, como o Ernesto Araújo, como ele não tinha visão, o ex-chanceler
do Itamaraty não tem a visão do que é a elite brasileira, né? Ela beijava os pés da China porque a China simplesmente era uma cliente. A China chegava com dólar, isso, dá aí a soja aí, me dá a carne aqui. E o brasileiro, pelo amor de Deus, tome, leva, né? Então tem mais que beijar. Se o cliente sempre tem razão, né? Seja ele comunista, seja, né? Você tá vendendo, você venda, né? Eu tô vendendo, tem um comércio, tem que vender. Ai, você vendeu lá pra Alemanha, não sei o que. Eu falei, vendi, horas bolas, né? Já falei aqui, gente, se a Disney quiser comprar o canal do Manoviewer aqui, quiser comprar as lives do Manovil Bonecos, vamos negociar. Pare de fazer conteúdo comunista pra já, patrão, né? E aí eu vou passar minhas férias em Moscou, em Beijing, tá? Aí quando eu tiver dinheiro, né? Só não vou fazer propaganda para Bet, né? Definitivamente não vou fazer. Mas trabalho, gente, eu vou trabalhar, desculpa, tá? Mas eles não vão fazer isso, porque, né? Um diabo comunista, né? Então, sim, já de cara, a minha cara aqui já indica, esse vermelho aqui já indica a coisa, né? Eu sou um artista, eu estou trabalhando, já expliquei isso já várias vezes. Então, segunda-feira acho que vai vir esse anúncio aí, né, de um novo embargo sobre os combustíveis, mas, cara, vai adiantar? Não vai, porque o russo vai vender o petróleo dele para a China. E aí a Europa vai ficar sem petróleo? A Alemanha vai ficar sem o gás russo, sabe? Agora tá quente lá. Né? Em agosto ele faz esse embargo aí para setembro, setembro é primavera, lá novembro começa a esfriar. O alemão vai topar ficar passando frio por causa do Trump, por causa da Ucrânia, e já tá todo mundo bravo lá, né? Francês, alemão, já tá fazendo, vamos parar com essa guerra, ninguém mais aguenta mais, o povo, a galera, né? Vamos cuidar do nosso país. O Zelensky lá, ele falou assim que 50% do orçamento militar da Ucrânia para a guerra, a Europa devia pagar. Zelensky já soltou essa. E ontem eu falei, esse dinheiro que está indo para a Ucrânia não vai para as Forças Armadas, vai para o bolso da elite ucraniana, né? Já falei isso para o pessoal de lá, tá falando isso, tá? E aqui a gente vê, salve a Ucrânia, para de ser burro, acorda, tá? Então é isso, gente, a live foi meio que pra gente tentar entender o que é que tá acontecendo e, sinceramente, a gente tem que ir aguardando. Será que é um blefe do Trump? Será que ele queria dar um susto só? E, né, vamos ver. E se ele for para frente com essa história aí, né, realmente taxar em 50%, o Brasil vai ter que tomar uma medida radical mesmo. Vai ter que abraçar o BRICS, assim, pelo amor de Deus, né? Topar tudo. Aí a gente vai ter que dar mesmo o rabo para China e Rússia. Né? Tava uma leseira. Eu tava vendo o Pepe Escobar contando como que foi a organização do BRICS no Rio de Janeiro. O Itamaraty fazendo corpo mole, todo mundo falando assim, não vai dar certo essa reunião do BRICS. Mas a Rússia disse que veio com uma equipe monstro para cá. A Rússia veio com o papel de assumir o BRICS, assim, né? Abraçar o BRICS. A China também mandou o primeiro-ministro lá, o Wang Yi, né? Mandou o primeiro-ministro assim, vai lá e faz a coisa acontecer. Quando os caras chegaram, de repente parece levantou tudo assim, as coisas começaram a acontecer, começaram a rolar. E aí aquela velha história assim do improviso brasileiro, né? Que o pessoal até ficou, vocês são foda, né? Ficou uma coisa, você vai tomar nos seus cu brasileiro, sabe? Umas coisas assim, né? Eu falei, meu Deus do céu, os caras não acreditaram. E aí estão até falando de tornar Brasil, o Rio de Janeiro, capital do BRICS, assim, capital cultural do BRICS, né? Umas coisas
boba, assim, sem significado nenhum, mas que a gente fica feliz da vida. Trump não tem palavra, tenta manter a pinta de velho macho com testosterona. Isso aí, CHDV64. É isso aí, gente. Live de hoje foi isso, só pra gente dar uma inteirada na situação, né? Vídeo de hoje falei sobre um dia todos seremos comunistas, porque era isso, porque eu não era, gente, né? Eu conto a história da lojinha lá da empresa de produtos naturais lá, que eu tinha que ser padeiro, entrar 3 horas da madrugada lá, e tipo, tinha 6 horas de descanso, né? Uma coisa assim, né? Então, tipo, dormia do lado do forno, era isso que eles queriam, né? Praticamente. E pagando meio salário mínimo, e eu completava, gente, eu ficava com R$ 1.000. Não tinha um salário mínimo, trabalhando desse jeito, que nem um escravo, tá? E o empresário falando, veja bem, né? Veja bem, né? Ontem eu contei a história da hamburgueria, né? Imagina a gente pagar salário de R$ 5.000, quanto que vai cobrar do hambúrguer, né? E os empresários viajando para Miami, tendo casa lá em Palm Beach, né? O patrão dessa lojinha de produtos naturais aí indo para Dinamarca todo ano, visitar os parentes da mulher nórdica dele lá da Dinamarca, né? Então, assim, como assim, né, gente? Não tem dinheiro. Nossa, que absurdo. Eu vou ter que repassar o preço, porque o cara põe na cabeça assim, eu tenho que lucrar milhões. Eu tenho que ter milhões de lucro. O cara põe na cabeça isso assim, falando, nossa, que absurdo. Comunista. Falando, não sou comunista. Eu quero viver. Sou escravo do trabalho e eu não tô ganhando salário. Você tá me roubando, filho da puta, né? Tô trabalhando de madrugada. A madrugada não é horário noturno. O cara não pagava adicional noturno, mano. Porque, que era? O colaborador, né? Entrava de colaborador. Não tem lei, né? O Temer acabou com isso, né? Com as leis trabalhistas, né? O CLT, né? Acabou com a CLT e era isso, né? A hora que eu fui falar assim, dá para pagar pelo menos o salário completo, o salário mínimo de lei, o cara me mandou embora. Né? Simples assim. Fala, Zedek, boa noite, né? Desse jeito assim. Então, naquela época que eu queria fazer um sabre de luz, depois eu queria criar um dragão, ter um dragão, eu era louco, né? Acho que montado no dragão eu ia incendiar o Brasil inteiro, assim, morram capitalistas, filha da puta. Não era. Eu era nerdzinho mesmo, Star Wars, Game of Thrones, RPG, né? Essas coisas assim, cosplayer, né? Fiquei em esses AnimeCon, ia nesses AnimeCon, trocar card, jogar, né? Era uma cabeça voada desses aí. E até que eu peguei e falei, o cara me chamou de comunista safado. Será que eu sou comunista mesmo? Deixa eu ver. Fui lá no Wikileaks, no Wikipedia, comunismo, pois realmente eu sou um comunista safado. Eu quero tudo isso mesmo. Eu quero. Nossa. É isso aí, CHDV64. Pois é, tudo na vida, né? Mas foi transitório, gente. Não foi assim, pá, né? Demorei, gente. Não foi um processo, gente. Porque é a tal da realidade material, né? A propaganda é forte, né? Você não se convence de primeira. É forte. Então você vai guardando isso, você vai juntando. E tem também um agravante que as pessoas perdem a memória, né? Elas não lembram, olha, naquela época tal, né? Elas não se recordam. Aí fica bem complicado. Tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado ao pessoal do Insta. Muito obrigado ao pessoal do TikTok. E muito obrigado a você aí no YouTube. Um beijo, até a próxima. Tchau.